Oi, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto de dependência e independência linear, que foi abordado pelo professor Paulinho na última aula, certo? Então, vamos relembrar aqui que o que seria uma sequência de vetores linearmente independente, né? Então, dado uma sequência de vetores, a gente diz que eles são LI se a única maneira de escrever o vetor nulo como combinação linear desses vetores é quando todos os escalares forem iguais a zero, certo? Então, isso é a definição de ser linearmente independente. Então, é claro que se todos os escalares forem zero, então essa combinação linear aqui tem que dar o vetor nulo. Lembrando que vamos tomar cuidado aqui, esse é um número real zero, e esse cara aqui é o nosso elemento neutro, tudo bem? Então, cuidado aí com as notações. Ou, como você preferir chamar, o vetor nulo, desde que você não se confunda. Então, se você tiver dificuldade aí, você pode ainda colocar uma setinha aqui para não se perder quando estamos tratando de números reais e quando estamos tratando de vetores do espaço vetorial. Tá? Então, é claro que se esses escalares são zero, essa combinação linear nos dá o elemento neutro. A pergunta que a gente faz é: a recíproca é verdadeira? Ou seja, dada uma combinação linear que dê o elemento neutro. Então, necessariamente, todos os escalares têm que ser zero? A resposta é não, certo? Então, por exemplo, eu posso pegar em R2, com as operações usuais, o vetor nulo ele é escrito como 1 vezes o vetor 1, 1, mais 1 vezes o vetor menos 1, menos 1. Tá vendo? Então, aqui temos dois escalares não nulos, cuja combinação linear está me dando o vetor nulo. E para complementar, uma sequência de vetores é dita linearmente dependente, o qual nós abreviaremos por LD, se não for LI. Então, vejamos alguns exemplos aí. Se zero denota o elemento neutro de V, então qualquer conjunto, qualquer sequência que contenha o elemento neutro é necessariamente linearmente dependente. Ora, isso é simples de ver, né? Vejamos aqui, ó. De fato, então basta notar que eu consigo escrever o vetor nulo como sendo 1 vezes ele mesmo, mais 0 vezes o 1, mais tananana, 0 vezes o n, certo? Então, aqui estamos com os elementos 0, o 1, o n, que são todos os elementos aqui que estavam no meu conjunto. Então, eu consegui escrever o vetor nulo como combinação linear não nula. Por que não nula? Porque aqui aparece o número 1. Tudo bem? Então, qualquer conjunto do meu espaço vetorial, qualquer sequência que contenha o elemento neutro, necessariamente é LD. Então, o elemento neutro aí, o vetor nulo, estraga qualquer sequência. Em R3, com as operações usuais, essa sequência é linearmente independente. Então, de fato, o que a gente tem que mostrar é que, se eu tomar, então, se alfa, beta e gama são números reais, tais que alfa vezes o primeiro vetor, mais beta vezes o segundo vetor, mais gama vezes o terceiro vetor. Se isso dá o vetor nulo, então, veja só, vamos distribuir essa soma. Do lado esquerdo aqui eu tenho alfa, 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 mais beta, beta, zero, mais gama, zero, zero. E isso tem que dar 0, 0, 0. Bom, igualdade de vetores em R3, então isso implica que alfa mais beta mais gama é zero, alfa mais beta é zero e alfa é igual a zero.
Então, aqui nós temos um sisteminha 3x3, que já está bonitinho aqui, né? Escalonado. Então, daqui eu tiro que alfa é igual a beta, é igual a gama, que é igual a zero. Portanto, a sequência é linearmente independente. Tudo bem? Então, essencialmente, o que a gente tem que fazer é a combinação linear, igualar o vetor nulo e resolver esse sisteminha. Se as únicas soluções possíveis forem quando as constantes forem zero, então a sequência é linearmente independente. E se a gente pensar um pouquinho no R3, com 3 vetores arbitrários. Então, eu tenho 3 vetores ali, o 1, o 2 e o 3, não dei valores a princípio. Será que existe uma condição necessária e suficiente para que esses vetores sejam LI? Então, vamos pensar um pouquinho. Então, eu sei que a sequência o 1, o 2, o 3, LI, sei somente C, a única solução de alfa, o 1, mais beta, o 2, mais gama, o 3, ser zero, é alfa igual a beta igual a gama igual a zero, certo? Essa é a definição. Então, uma sequência LI, se somente C, a única solução dessa combinação linear é quando todos os escalares forem zero. Bom, então vamos montar aqui. Isso acontece se somente C, alfa x1, alfa y1, alfa z1, mais beta x2, beta y2, beta z2, mais gama x3, gama y3 e gama z3. Se a única maneira disso aqui ser zero é quando alfa igual a beta igual a gama igual a zero, certo? Bem, então vamos igualar aqui esse sisteminha. Então eu tenho que ter alfa x1 mais beta x2 mais gama x3 tem que ser igual a zero, alfa y1 mais beta y2 mais gama y3. Isso também tem que ser zero. E alfa z1 mais beta z2 mais gama z3, isso tem que ser zero, certo? Então, C somente C, a única solução desse sistema é quando alfa igual a beta igual a gama igual a zero. Tudo bem? Então, essa sequência de vetores aqui é linearmente independente, se somente C, a única solução desse sistema é quando alfa igual a beta igual a gama igual a zero, certo? Mas nós temos um sistema linear nas variáveis alfa, beta e gama, então é um sistema 3x3, e eu quero que a única solução dele seja zero. Da discussão de sistemas que a gente já conhece de geometria analítica ou do ensino médio, isso acontece se somente se o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero. Lembram lá? Então, o sistema possui solução única se somente se o determinante da matriz de coeficientes é diferente de zero. Então, se somente se o determinante dessa matriz aqui é diferente de zero. Resumo da ópera. Em R3, então, portanto, em R3, basta calcular o determinante. Tudo bem? Então, dados 3 vetores em R3, basta calcular o determinante da matriz, cujas entradas
são esses vetores. Então, aqui eu posso pôr o meu vetor U1, aqui o meu vetor U2 e aqui o meu vetor U3. Neste momento do curso, tanto faz colocá-los nas colunas ou nas linhas, certo? Porque o determinante ele é invariante pela transposição. Então, em R3, 3 vetores são LI, 6 somente C. Quando eu colocá-los em uma matriz, o determinante dessa matriz é diferente de zero. Observe que isso vale para Rn, tudo bem? Então, em Rn, N vetores são LIs, 6 somente C. Quando eu montar a matriz formada por esses vetores, o determinante é diferente de zero. Só cuidado com essa condição, porque eu preciso que sejam 2 vetores em R2, 3 vetores em R3, 4 vetores em R4 e assim sucessivamente. Não adianta eu querer montar uma matriz com 2 vetores em R3 para saber se eles são LI ou LD, tudo bem? Não adianta pensar em determinante, porque nesse caso não vou ter uma matriz quadrada. Então, aqui mais um exemplo. Faltou um pontinho de interrogação aqui. As matrizes são LI em M2? Então, vamos verificar. Então, tenho 3 matrizes, sejam alfa, beta e gama números reais, tais que alfa vezes o primeiro, mais beta vezes o segundo, mais gama vezes o terceiro vetor. Isso me dá a matriz nula, né? Eu estou em M2, operações usuais, porque não disse nada. Então, sejam alfa, beta e gama, tais que essa combinação linear esteja satisfeita. Quais são as soluções? Então, eu tenho alfa, 0, 0, alfa, primeira matriz, mais beta, beta, 0, beta, mais 0, gama, 0, 0, e isso está me dando a matriz nula, né? O vetor nulo. Então, isso aqui me dá um sistema. Então, alfa mais beta tem que ser 0, olhando aqui, né? Para a primeira entrada de cada matriz. Se eu pensar na segunda, então eu tenho 0, beta e gama. Então, eu sei que beta mais gama tem que ser 0. Na terceira entrada, 0, 0, 0, 0. Então, 0 é igual a 0. E na última eu tenho que alfa mais beta é igual a 0. Tudo bem? Então, caímos num sisteminha aqui. Essa linha eu posso desconsiderar, porque é claro que 0 é igual a 0. A primeira e a última linha são iguais, então eu também posso desconsiderar essa última equação. E o meu sistema fica reduzido a alfa mais beta igual a 0 e beta mais gama igual a 0. Certo? Daqui eu tiro, então, que alfa tem que ser menos beta e gama tem que ser menos beta. Ou seja, a solução do meu sistema é alfa igual a gama igual a menos beta. Certo? Então, quais são os números que satisfazem isso aqui? Bem, infinitos, né? Eu posso, por exemplo, tome beta igual a 1 e alfa igual a gama igual a menos 1. Ou seja, a solução dessa combinação linear aqui não necessariamente é 0, certo? Não necessariamente é alfa igual a beta igual a gama igual a 0. Portanto, se eu chamar essa matriz aqui de U1, essa matriz de U2 e essa matriz de U3, o conjunto formado por essas 3 matrizes é LD, certo? Então, a pergunta é, as matrizes são LIs? Não. Na verdade, elas são LD entre si. Tudo bem? Então, só resolver aí um sisteminha. Vamos aqui para mais um exemplo. Então, as funções seno e cosseno, elas são linearmente dependentes no espaço das funções? Vejamos. Então, o que a gente tem que pensar aqui é, suponha que esse seja o meu vetor U1 e esse seja o meu vetor U2. Então, eu preciso analisar a combinação linear alfa U1 mais beta U2, dando o
vetor nulo do meu espaço de funções. Tudo bem? Quem é esse cara aqui no meu exemplo? É a função nula. Vamos relembrar lá o que é a função nula? É a função que avaliada em x é zero para todo x real. Certo? Então, se eu quiser aqui só colocar um vetorzinho de função nula, então é aquela função que avaliada em x dá zero para todo número real. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso entender o que essa combinação linear significa. Essa combinação linear significa que alfa vezes seno de x mais beta vezes cosseno de x, isso tem que dar o número zero para todo x real. Tudo bem? Então, é com essa combinação linear aqui que a gente vai trabalhar. Bem, isso aqui tem que ser verdade para todo número real. Em particular, se o x for igual a zero, então o que a gente tem? Alfa vezes seno de zero mais beta vezes o cosseno de zero, isso tem que dar zero. Seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Então, daqui eu tiro que beta vezes 1 tem que ser zero. Ou seja, beta é igual a zero. Agora, voltando aqui à estrela, se x for π sobre 2, então, o que a gente tem é que alfa vezes seno de π sobre 2 mais beta cosseno de π sobre 2, isso tem que dar zero. Tudo bem? Mas o cosseno de π sobre 2 é zero e o seno de π sobre 2 é 1. Tudo bem? Então, daqui eu tiro que alfa vezes 1 é zero, de onde segue que alfa também tem que ser zero. Então, se essa combinação linear aqui está dando zero, a única solução é alfa igual a beta igual a zero. Portanto, seno e cosseno são LI. Certo? Então, a pergunta era, as funções seno e cosseno são LD? Não. Na verdade, elas são linearmente independentes. Tudo bem? Então, passamos aqui a mais um exemplo. Ainda no espaço das funções da reta na reta, vamos pensar nas funções seno quadrado, cosseno ao quadrado e 1. Então, são três funções definidas aqui no meu espaço de funções reais. Elas são linearmente independentes ou linearmente dependentes. Vejamos. Bom, lembremos que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1 para todo x real, né? Relação fundamental da trigonometria. Ou seja, 1 vezes cosseno ao quadrado de x mais 1 vezes seno ao quadrado de x menos 1 vezes 1 é zero para todo x real. Vejam o que acabou de acontecer aqui, então. Eu acabei de encontrar uma combinação linear, olha, 1, 1 e menos 1, né? Posso até pôr entre parênteses aqui se eu quiser. Então, eu acabei de encontrar uma combinação linear não nula das funções cosseno ao quadrado, seno ao quadrado e 1, dando zero para todo x real. Isso quer dizer que essa combinação linear é a função nula. Então, essas três funções aqui, então, portanto, as funções são LD, certo? Linearmente dependentes. Então, já que temos aqui os primeiros exemplos, vamos ver algumas propriedades que envolvem a combinação linear dos vetores. Suponha que estejamos no espaço vetorial V
e eu tenho uma coleção aqui finita de vetores linearmente dependente. Bom, se isso acontece, pelo menos um deles tem que se escrever como combinação linear dos outros. Isso é bem fácil de ver, tudo bem? Então vamos lá. Demonstração. Se são LD, então existem, né? Alfa 1, alfa n, não todos nulos, isso é importante, não todos nulos, tais que, quando eu fizer alfa 1 mais alfa n, o n, isso me dá o vetor nulo, certo? Então, suponha alfa 1 diferente de zero, sem perda de generalidade. Professora, e se não for o alfa 1, que for diferente de zero, se for outro? Não tem problema, certo? Vocês concordam que é só eu renomear os vetores de 1 até o n? Então, eu posso assumir, sem perda de generalidade, que o escalar, que é diferente de zero, é o alfa 1. Antes da gente continuar, deixa eu só falar que de agora em diante, sem perda de generalidade, vai virar W-log, ok? Without loss of generality. Desculpem o inglês ruim aí, mas é só uma abreviação para sem perda de generalidade. Então vamos lá, a gente está assumindo que o alfa 1 seja diferente de zero. Então o que acontece é que a gente consegue escrever esses vetores da forma alfa 1, 1, como sendo menos alfa 2, o 2, menos tananana, alfa n, o n, certo? Então eu só passei todo mundo que estava depois de 1 para o lado direito. Disso decorre que o 1 pode ser escrito como menos alfa 2 dividido por alfa 1, o 2 menos alfa n dividido por alfa 1 dividido por, multiplicado por o n. Então, vejam só, eu consegui escrever o meu vetor U1 como combinação linear. Se eu renomear isso aqui, por exemplo, pode ser um beta 2 até um beta n. Tudo bem? Então, eu sei que o meu vetor U1 ele é escrito como combinação linear dos outros vetores aqui do meu conjunto, certo? Então, se eu tenho, e com isso encerra a demonstração, se eu tenho um conjunto de vetores LD, pelo menos um deles se escreve como combinação linear dos outros, ok? Essa é a nossa primeira proposição da aula. Então, a segunda proposição é: se eu tenho um conjunto de vetores LD, qualquer sequência finita que contenha essa sequência inicial aqui ainda é LD. Então, pensa lá, se eu tenho um conjuntinho LD aqui, qualquer cara que contenha esse conjuntinho ainda continua sendo linearmente dependente. Tudo bem? Em contrapartida, se eu tenho um conjunto de vetores, o 1, o m, que seja linearmente independente, qualquer subsequência desses caras ainda é linearmente independente. Ou seja, eu posso tirar quantos vetores eu quiser, que continua sendo LI. Então, comparando essas duas proposições aqui, se eu já sei que os caras são LDs, não adianta, eu posso colocar quantos outros vetores eu quiser, continua sendo LD. Se eu já sei que os caras são LIs, eu posso tirar quantos eu quiser, que vai continuar sendo linearmente independente. Tudo bem? Terceira proposição, pega lá uma sequência de vetores linearmente independente no seu espaço vetorial. Então, qualquer vetor que pertença ao subespaço gerado por essa sequência se escreve de maneira única como combinação linear deles. Certo? Demonstração aqui, bem fácil de ver. O fato de que V se escreve como combinação linear de vetores 1 até o n segue por definição. Então, por definição, existem alfa 1 até alfa n, tais que
o V se escreve como combinação linear desses caras. Por quê? Por definição. Bom, porque por hipótese o V está no subespaço gerado. Estar no subespaço gerado significa que ele consegue ser escrito como combinação linear desses vetores. A questão toda aqui é que ele tem que se escrever de maneira única. Então, suponha que exista outra maneira. Então, suponha que existam beta 1 até beta n, tais que o V também se escreve como sendo beta 1 mais beta n, o n. Ou seja, que a combinação linear, que exista outra combinação linear que dê o vetor V. Né? Então, se eu chamar essa combinação aqui de 1 e essa de 2, então eu sei que igualando 1 a 2, temos, né? É o mesmo vetor. Aqui tem o vetor V, aqui tem o vetor V. Então, eu posso igualar esses dois. Então, eu tenho que essa combinação linear aqui tem que ser igual a essa. Certo? Vou passar todo mundo para o mesmo lado. Então, eu sei que alfa 1 menos beta 1 vezes o vetor U1 mais alfa n menos beta n vezes o vetor UN, isso tem que me dar zero. E agora é que entra o pulo do gato, porque eu comecei com a hipótese de que esses caras aqui eram linearmente independentes e V. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma combinação linear, vejam, aqui tem os escalares, dos vetores de 1 até o n, dando o vetor nulo. Ah, não tem jeito, né? Então, isso significa que todos os escalares têm que ser zero. Certo? Porque eu já sabia que essa sequência era Li. Então, isso acontece, pois a sequência inicial é Li. Portanto, a combinação linear é única, certo? Porque o alfa 1 decorre, então, que o alfa 1 tem que ser igual ao beta 1 e o alfa n tem que ser igual ao beta n. Ou seja, a maneira de escrever o V como combinação linear nesse espaço gerado é única. Ok? Então, para encerrar aqui o nosso conteúdo, vejamos alguns exercícios resolvidos, tudo bem? Eu não sei se eles estão na lista, se eles são do livro do Caglioli, mas selecionei alguns para a gente treinar mais um pouquinho, que são vetores LI ou LD. Então, verifique em cada um dos itens se o subconjunto S é LI ou LD. Então, o primeiro item aqui, eu estou em R2 e tenho dois vetores. Então, aqui a gente vai usar aquela tática, né? Aquele truque de colocar esses dois vetores em uma matriz. Então, pelo que vimos, basta calcular o determinante da matriz cujas colunas, né, ou cujas linhas são formadas por esses dois vetores de R2. Então, basta calcular, eu vou colocar nas colunas aqui, o determinante dessa matriz, certo? Então, que é 1 menos 6, certo? Então, isso me dá 7, que é diferente de 0. Portanto, S é Li. Certo? Então, esses dois vetores aí em R2 são linearmente independentes. Segundo exemplo, vamos trabalhar no espaço dos polinômios de grau até 2, polinômios com entradas reais. Então, em P2, eu tenho aqui um conjunto com dois polinômios, tá? Não funciona determinante de matriz aqui, por enquanto. Então, o que eu tenho que fazer é pegar uma combinação linear. Então, eu tenho alfa, que multiplica o primeiro polinômio, mais beta, que multiplica o segundo polinômio, e isso tem que dar 0
para todo t real, certo? Então, desse lado, quem é esse zero aqui é o que está representando o polinômio nulo. Então, eu vou fazer as contas, agrupando aqui os termos, e a gente vai ver o que acontece com os coeficientes. Então, os termos constantes aqui, eu tenho alfa mais 2 beta, certo? Então, estou só distribuindo aqui, ó, alfa mais 2 beta. Aqui é um t, desculpa. Então, vamos lá, as constantes. Os termos lineares, eu tenho alfa mais 5 beta vezes t. E, por último, eu tenho menos alfa menos 9 beta vezes t quadrado, e isso tem que ser zero. Tá? Então, eu sei que esse polinômio aqui tem que ser o polinômio nulo. Bem, então não tem jeito, né? Cada uma dessas aqui tem que ser zero. Então, alfa mais 2 beta tem que ser zero, alfa mais 5 beta, zero, e alfa mais 9 beta também tem que ser zero. Daqui eu tiro o quê? Então, é um sisteminha, né? Alfa tem que ser menos 2 beta, alfa tem que ser menos 5 beta e alfa tem que ser menos 9 beta. Bem, não tem jeito, né? A única solução é que alfa é igual a zero e beta também. Ou seja, a única combinação linear possível é quando alfa e beta é igual a zero e, portanto, S é LI. Ok? Então, sempre que a gente for resolver exercício de LI e LD, essencialmente a gente cai num sistema e temos que ver quais são as soluções deste sistema. Pensando no espaço das matrizes em M2. Então, com operações usuais novamente, o que a gente tem que verificar é quais são as soluções dessa combinação linear. Alfa vezes a primeira matriz mais beta vezes a segunda, dando a matriz nula. Ok? Então, aqui rapidamente eu tiro que menos alfa mais 2 beta tem que dar zero. Alfa é igual a zero, então pensando aqui na segunda coordenada, né? Na terceira eu tenho zero e menos beta é igual a zero. Então, esse é o sisteminha igualando as matrizes, e é claro que alfa tem que ser igual a beta igual a zero, e, portanto, o meu conjunto S é linearmente independente. Ok? Exercício 2, nós temos aqui dois vetores, o vetor U e o vetor V, definidos em R2, então eles dependem aqui de um parâmetro A, certo? Então, o vetor U é 1 menos A, 1 mais A, e o vetor V, 1 mais A, 1 menos A, e o exercício pede para mostrar que eles são linearmente independentes. Então, como a gente já viu, basta calcular o determinante da matriz cujas colunas, né, ou cujas linhas são formadas pelas entradas desses vetores. Então, eu vou colocar na primeira coluna o vetor U e na segunda coluna o vetor V, certo? Então, eu preciso verificar quem é esse determinante. Então, aqui eu tenho 1 menos A ao quadrado menos 1 mais A ao quadrado, certo? Abrindo essa expressão, então, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos todo o desenvolvimento aqui do quadrado da soma, certo? Então, abrindo essas contas, eu fico com 1 menos 2A mais A ao quadrado, menos 1 menos 2A menos A ao quadrado. 1 vai embora com menos 1, A quadrado vai embora com menos A ao quadrado, então o resultado é menos 4A. Então, como eu já sabia que A tem que ser diferente de zero, então esse determinante também é diferente de zero. Portanto, o conjunto formado por UV é linearmente independente de fato. Encerrando a nossa aula, então, vamos ao exercício número 3, que pede para que a gente encontre condições de forma que esse conjunto aqui seja linearmente independente em R3. Então, o que a gente precisa fazer é encontrar condições sobre o número A, de modo que
o determinante dessa matriz aqui seja diferente de zero, certo? Então, um cálculo rápido mostra que o determinante dessa matriz é dado por A ao quadrado menos A, ok? Então, o conjunto é LI, C somente C, A quadrado menos A é diferente de zero. O que acontece? C somente C, A é diferente de zero e A é diferente de 1. Tudo bem? Então, o conjunto LI, C somente C, A é diferente desses dois valores. Beleza? Bem simplesinho, pessoal. Treinem mais nos exercícios da lista. Para quem já fez cálculo, tem alguns itens envolvendo funções contínuas e derivadas também, com combinação linear, ok? Para quem não fez cálculo ainda, pode se ater simplesmente aos exercícios envolvendo matriz, polinômios e vetores em Rn, ok? É isso, até a próxima aula.